O minoxidil todo mundo conhece, mas o que quase ninguém comenta é que sim, ele pode fazer o cabelo cair temporariamente. E essa queda muito provavelmente vai acontecer com você. O problema é que exatamente nesse momento que a maioria das pessoas comete o erro e joga seu tratamento no lixo. Afinal, você começa a usar para parar de cair e não para cair mais, certo? Então, como é que um tratamento que faz o cabelo cair é ao mesmo tempo um dos que mais indicado no mundo para quem tem queda de cabelo? Calma, eu vou te explicar tudo isso agora. O minoxidil é um dos tratamentos mais usados no mundo inteiro para queda de cabelo. É também um dos que mais funciona quando é usado do jeito certo, mas tem um problema. Ele é, ao mesmo tempo, um dos tratamentos que as pessoas mais abandonam, quase sempre pelo motivo errado. A maioria desiste ali justamente na fase em que o tratamento estava começando a dar certo. Eu vejo isso o tempo todo no consultório. A pessoa começa animada e algumas semanas depois para tudo achando que piorou. Então hoje eu vim te explicar o que realmente acontece quando você usa o minoxidil. Por que ele assusta no começo? Como usar ele do jeito certo? E o que você precisa saber para não jogar um tratamento que poderia funcionar para você. Para tudo isso fazer sentido, a gente precisa começar entendendo uma coisa assim. O que o minoxidil faz de verdade? Porque tem muita gente que usa todo dia sem fazer ideia de como ele age. E é aqui que mora boa parte da confusão. Seu cabelo tem um ciclo. Cada fio nasce, cresce por alguns anos e depois ele entra numa fase de descanso. E depois ele cai. Isso é normal, acontece o tempo todo na sua cabeça. O problema da queda é quando esse fio e esse ciclo aí se desregula. Os fios começam a nascer mais fracos, mais fininhos e a fase de crescimento fica cada vez mais curta. Até que aquele folículo praticamente para de produzir. E aí é que vai deixando o cabelo ralo. E é exatamente o que o minoxidil entra. Ele não cria um cabelo do nada. O que ele faz é revigorar o que você tem. Ele melhora a circulação do sangue lá na raiz, ele leva mais nutrientes pro folículo, ele prolonga a fase de crescimento do fio e ele ajuda aquele cabelo fininho e fraco a voltar a crescer ali mais grosso e mais forte. Ou seja, ele reativa o que estava enfraquecendo. E é justamente por causa de como ele age que acontece aquilo que assusta todo mundo logo no início. Quando você começa a usar, geralmente nas primeiras semanas, é possível que você veja mais cabelo caindo, mais fio no travesseiro, no chuveiro, na escova. E aí bate aquele desespero. Eu comecei a usar para parar de cair, está caindo mais. Calma. Lembra que eu te falei do ciclo do cabelo? Então, o minoxidil acelera esse ciclo. Ele empurra de uma vez aqueles fios que já estavam na fase de descanso, no finalzinho da vida deles. E os fios que iam cair de qualquer jeito nas próximas semanas, ele faz essa faxina toda de uma vez, para abrir espaço aí para fios novos e mais fortes nascer. Essa queda costuma durar algumas semanas e depois vai diminuindo sozinha. Agora atenção, existe um limite para o que é normal. Se essa queda for muito intensa, se ela não der sinais de melhora depois de 2 ou 3 meses, ou se vier acompanhada de muita vermelhidão, coceira, né, ou feridas no couro cabeludo, aí não tem como ignorar, tem que procurar o seu médico. Mas se essa queda inicial passar, porque tanta gente continua sem ver o resultado mesmo seguindo direitinho, então, aí entra um segundo ponto. O minoxidil não é mágica de uma semana, ele é gradual e isso precisa estar muito claro na sua cabeça antes de começar. Na maioria dos casos, você vai só começar a notar a diferença no quarto ou 6 meses de uso constante do medicamento. E para avaliar de verdade se está funcionando para você, o ideal é olhar lá na frente, uns 6 meses a 1 ano depois. Aqui vai uma dica simples que vale ouro. Tire uma foto aí do seu couro cabeludo hoje, sempre no mesmo lugar, com a mesma luz e repita isso cada mês, porque a mudança é tão lenta que você não percebe aí no dia a dia olhando no espelho. Mas quando você compara uma foto hoje, daqui a 6 meses, a diferença aparece. E tem mais. Mesmo quem tem paciência às vezes não vê resultado nenhum. Não é porque o minoxidil falhou, é por causa de como ele está sendo usado. Muita gente passa o minoxidil no comprimento do fio, esfrega no fio achando que está nutrindo, hidratando, fortalecendo o cabelo e não está fazendo nada. O minoxidil não age no fio. O fio é uma estrutura que já está morta, ele não absorve e não responde a nada. O minoxidil precisa agir na pele do couro cabeludo, ali na raiz. Se você passar no cabelo e não na pele, você está jogando o produto fora. E já que a gente está falando de como usar, passar mais minoxidil não faz o cabelo crescer mais rápido. Não é porque você encharcou a cabeça que o resultado vem antes. A quantidade certa é aquela que seu médico indicou para o seu caso. E passar além disso não acelera nada, só aumenta a chance de efeito indesejado. Outra coisa que ajuda muito, aplique e deixe secar de verdade antes de deitar ou pentear. E lave bem as mãos depois de passar o produto. E falando nisso, tem um assunto que assusta muita gente e faz um monte de pessoas abandonar o tratamento sem necessidade, são os efeitos colaterais. Vamos separar o que é normal do que não é normal. É possível se sentir um pouco de coceira, descamação ou ressecamento no couro cabeludo, principalmente no começo e se o minoxidil for a base alcoólica, que pode ressecar a pele de algumas pessoas. Existem apresentações diferentes do produto e alguns incomodam bem menos. Então, se você está sentindo muito incômodo, a resposta não é abandonar o tratamento por conta própria, é conversar com o seu médico, porque muitas vezes dá para resolver só ajustando a base ali do produto. Tem também aquela história de o minoxidil fazer crescer pela onde você não quer. E isso pode acontecer principalmente quando o produto escorre, quando se usa em excesso ou quando a pessoa
pessoa passa e esquece de lavar as mãos e depois encosta o rosto. Usando na quantidade certa, no lugar certo e com esse cuidado simples, o risco cai bastante. O ponto principal aqui é que a maioria dos efeitos do minoxidil é leve e tem solução. Quem desiste por causa de uma coceira que daria para resolver em uma consulta acaba abrindo mão de um tratamento que poderia ter funcionado. E agora chega a última coisa, talvez a mais importante de todas, aquela que muda completamente aí a forma como você precisa encarar esse tratamento. O minoxidil não cura a causa da sua queda. Ele controla, ele estimula, ele segura, mas só quanto você usar. Se você parar, em alguns meses os fios que ele estava sustentando tendem a voltar a cair. Isso assusta, mas faz todo sentido. Nem toda queda de cabelo responde a minoxidil. Existem vários tipos de queda e várias doenças do couro cabeludo com causas diferentes. Em algumas delas o minoxidil ajuda muito, em outras ele simplesmente não é o caminho. Por isso o primeiro passo nunca é sair comprando minoxidil por recomendação de amigo ou do vídeo na internet. O primeiro passo é descobrir qual é o tipo de sua queda. Você pode ou não usar o minoxidil, se faz sentido para você. O minoxidil não é um milagre dentro de um frasco, ele é um tratamento contínuo. Todo tratamento contínuo, para funcionar de verdade, precisa de duas coisas: constância da sua parte e orientação de quem entende. Agora, você sabe o que quase ninguém te conta antes de começar a usar o minoxidil. Se você conhece alguém que usa, ou que está pensando em começar, manda esse vídeo para essa pessoa. E se você pensa em fazer um tratamento capilar, eu como médico falaria para você esperar, porque tem muitas coisas que você precisa saber antes de fazer isso. Se você não me segue aí para mais e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima.